Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Israel avança com ofensiva terrestre em Gaza e é acusado de genocídio. Um relatório de investigadores da ONU não deixa dúvidas. Israel tem intenção de destruir palestinianos e está a cometer genocídio em Gaza. The goal of the Israeli government is abundantly clear as we continue to witness the destruction of Palestinians in Gaza. The Commission finds it is genocide. O que Israel está a fazer em Gaza é um genocídio. A Comissão Independente de Inquérito das Nações Unidas não tem dúvidas quanto a isso e responsabiliza Benjamin Netanyahu, entre outros, por incitamento à eliminação da população civil palestiniana. A escala da matança, o bloqueio à ajuda humanitária, a sucessiva deslocação forçada de civis ou a destruição intencional de uma clínica de fertilidade são casos, exemplos apontados para justificar esta acusação. Hoje, e cito, assistimos em direto a como a promessa de nunca mais é violada e testada perante o olhar do mundo. O genocídio em curso em Gaza é um escândalo moral e uma emergência legal. Foi o que disse Navi Pillay, jurista sul-africana que lidera esta comissão independente. Uma ex-juíza do Tribunal Penal Internacional e ex-alta comissária da ONU para os Direitos Humanos. Israel, que continua a destruir todos os edifícios que ainda estejam de pé na cidade de Gaza e a prosseguir com uma ofensiva terrestre de consequências humanitárias catastróficas, reagiu, como seria de esperar e habitualmente, considerando as conclusões do inquérito escandalosas e falsas e acusando os seus autores de agirem a mando do Hamas. A Convenção das Nações Unidas sobre o genocídio de 1948, para quem não saiba, adotada após o Holocausto, define o genocídio como um conjunto de crimes com a intenção de destruir, no seu todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Joana Ricardo, especialista em Médio Oriente, professora e investigadora na Universidade de Coimbra, é a convidada de hoje. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Joana Ricarte, bem-vinda de regresso ao P24, num dia em que a Comissão Independente de Inquérito das Nações Unidas disse o que a Associação Internacional de Académicos de Genocídio, a maior associação de especialistas neste tema, já tinha dito no dia 1 de setembro. Israel está a cometer genocídio. Todavia, Israel continua a utilizar a mesma retórica de sempre a responder: quem o ataca está a defender o Hamas. Israel vai mesmo poder continuar a ignorar esta crescente indignação contra as suas atrocidades em Gaza? Olá, Amílcar, obrigada pelo convite, é um gosto retornar ao P24. Eu diria que Israel não tem ignorado o que tem sido uma onda crescente de críticas à sua ação internacional e principalmente relativamente ao que tem se passado na faixa de Gaza e cada vez mais também genericamente aos territórios ocupados, incluindo a Cisjordânia. Mas, pelo contrário, a retórica extremista em Israel tem sido de responder sempre e inequivocamente, como referiu bem, a dizer que há aqui um aspecto de mentira ou de deturpação de factos, ou então a chamar atenção para a questão dos reféns, que obviamente também ainda estão na faixa de Gaza, e da destruição do Hamas. O que é importante é não cairmos na retórica dos líderes extremistas de Israel, incluindo Benjamin Netanyahu, que continua a fugir da sua justiça, que é muito clara, e é aí que esse relatório tem diferença relativamente a tudo que vimos até agora, que é no sentido da manifestação de intenção. Ou seja, a ideia de que um genocídio se passa na faixa de Gaza já não é nova, a ideia de que a população palestiniana está a ser deslocada, desapropriada, morta, tudo isso já é mais do que conhecido, a utilização da fome como arma de guerra. O que temos aqui agora é uma investigação extensiva sobre as declarações de intenção, que é o que tipifica legalmente, não só agora politicamente, moralmente, historicamente, o genocídio. E nesse sentido agora pode vir a existir de facto
mais ações legais, mas ainda ficamos sempre pela parte discursiva enquanto os Estados-nação, que são membros das instâncias da ONU, não mudam as suas posições. Sobre isso, o que é que acha da Declaração das Nações Unidas do reconhecimento do Estado palestiniano e também desta reunião do mundo árabe e islâmico na sequência do ataque no Catar? Esta união, por exemplo, pode representar um meio de pressão sobre os Estados Unidos e Israel mais eficaz? Bom, primeiramente, com relação à questão da ONU, já eram mais de 140 países que reconheciam o Estado da Palestina. Na verdade, em torno de 100 países reconheceram o Estado da Palestina ainda em 1988, quando foi feita a declaração de independência pelo então líder da Autoridade Palestiniana e da Organização para a Libertação da Palestina. A Autoridade Palestiniana foi criada nos Acordos de Oslo na década de 90, Yasser Arafat. Portanto, nesse momento o que nós temos é reiterada a ideia da solução dos dois Estados como via única possível para a resolução de um conflito que é prolongado. E temos também, pelo lado da ONU, agora a aprovação, então, de um plano que seria para a reconstrução da faixa de Gaza e para o futuro. A verdade é que essas ações não avançam o que é o essencial e o necessário, que é mover todos os meios e fundos para parar com a matança de pessoas inocentes, de crianças, de idosos, de mulheres, de homens inocentes, de famílias que não têm para onde ir, que nesse momento estão sendo mais uma vez deslocadas, expulsas, não se sabe para onde. E a pressão sobre os Estados Unidos nesse sentido não parece ter surtido ainda nenhum efeito. Os Estados Unidos votaram contra essa resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que fazia o endorso à Declaração de Nova York, que foi colocada à votação. E na perspectiva do que foram as reuniões dos Estados Árabes, essa também tem aqui algumas limitações. Elas vêm em apoio ao Catar por conta do ataque israelita. O Catar, que é um país que não só é aliado dos Estados Unidos, como é aliado próximo de Donald Trump, foi mesmo o Catar que ofereceu a ideia de um avião novo, luxuoso, para o Air Force One, tentando claramente comprar o próprio presidente norte-americano, e que foi o segundo país visitado pelo presidente dos Estados Unidos na sua primeira visita oficial. E esse encontro dos líderes islâmicos ficou aqui pelas metades, porque 3 países signatários dos Acordos de Abraão não mandaram os seus mais altos representantes. Foram o Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e Marrocos. E são 3 países que então tinham uma relevância específica nessa ligação com o plano de Donald Trump de pacificação e de reestruturação de relações no Médio Oriente, que mandaram representantes sêniores, mas não mandaram os seus líderes maiores, ou seja, me parece que todas as pressões contra Donald Trump continuam sendo aqui limitadas. Todavia, saíram dali declarações tentarem reproduzir um modelo da NATO dentro o conjunto de países árabes e islâmicos, tentando criar aqui uma união. Para todos os efeitos também estiveram presentes a Arábia Saudita e o Irão, e Marco Rubio, obviamente, foi primeiro a Israel e a seguir foi ao Catar tentar normalizar a reação, mas para todos os efeitos há aqui uma hierarquia que é muito clara. Israel arrisca a ficar ainda mais isolada na escala internacional, e os Estados Unidos e a política externa de Trump também? Bom, Israel, enquanto Estado, não está isolado no ambiente internacional. Isso talvez seja o maior problema, e é por isso que continuamos a assistir a um genocídio em curso, já reconhecido até por organizações israelitas de direitos humanos, como a B'Tselem. A verdade é que, da perspectiva da opinião pública internacional, aí sim, há um crescente isolamento, até principalmente com Espanha como sendo um caso de exemplo, que agora até declara que se retira da Eurovisão enquanto Israel não for de lá retirado. Portanto, temos uma opinião pública a apoiar as ações do seu presidente Sánchez, e que tem cada vez mais tentado trazer essa ideia de separação, de isolamento de Israel. Aos perigos de confusão retórica que possam também contribuir para o aumento do antissemitismo. Isso é, infelizmente, uma consequência que parece que pode vir a estar associada no futuro com o que tem sido essa ação. Da perspectiva do que é lideranças políticas, continuamos a ter um chanceler alemão a dizer que recebe Benjamin Netanyahu, apesar de ter um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional sobre a sua cabeça. Continuamos a ter um líder norte-americano a fazer o mesmo. Continuamos a ter uma União
Europeia a fazer negócios em grande volume com Israel, não só negócios de vendas de armas, não só negócios comerciais, mas também de compras de armas, e tudo isso não contribui de facto para uma alteração de posição, que precisa-se agora ter mesmo uma alteração profunda, nomeadamente no sentido da pressão econômica, e a União Europeia tem um poder grande para fazê-lo, porque tem 30% das trocas comerciais com Israel. Além disso, como dizia o Público muito recentemente, Gaza é boa para o negócio, a indústria de defesa de Israel tem aumentado as exportações há 4 anos consecutivos e a Europa é o principal comprador, portanto seria extremamente fácil terminar ou diminuir essas compras. Por outro lado, Ursula von der Leyen falou no seu discurso inicial sobre Gaza, em primeiro lugar isso é apenas a seguir sobre a Ucrânia. Kaja Kallas acabou de dizer ontem que vai propor a suspensão parcial do acordo de associação com Gaza, mas que não pode fazer mais. A Europa não pode fazer mais ou não quer fazer mais? Bom, a Europa tem uma situação de alguma fratura interna, nomeadamente por conta também do crescimento dos extremismos e de democracias liberais no seio do próprio espaço da União, e isso se reflete também nas ações da União Europeia relativamente à Ucrânia, mas não tem impedido a União Europeia de ajudar a Ucrânia, e portanto me parece muito óbvio que por uma mera questão de paralelismo político, havendo vontade política das lideranças dos países que constituem a União Europeia, incluindo Portugal, existe uma possibilidade sim de se fazer uma alteração política que seja relevante com impacto para que possa-se então parar o que tem sido uma política que é danosa, inclusive para o Estado de Israel e para a população do Estado de Israel, não só porque estão envolvidos em 2 anos de guerra que impactam as suas economias, que impactam as suas vidas, mas também porque tudo isso impede o retorno dos reféns para casa, como todas as famílias dos reféns já têm muito claramente percebido que a via negocial é a via para trazer as poucas pessoas, em torno de 20 que ainda estarão vivas, de volta para casa, e para recuperar a moralidade e a posição de Israel e do povo de Israel internacionalmente. Já muita gente pede mesmo à comunidade internacional dentro de Israel que ajam, que alterem suas políticas e que parem o genocídio, que salvem Israel da sua própria política danosa, que hoje é levada a cabo por um grupo extremista e já agora messiânico, fundamentalista religioso. Ainda no dia de ontem, com Marco Rubio, Benjamin Netanyahu agradeceu pelo apoio ao que chamou de uma missão sagrada. E, portanto, temos aqui diversos indícios de que o discurso de Netanyahu cada vez mais não difere do discurso de atores que são belicistas e que nós consideramos atores terroristas aqui no Ocidente, que estão no Médio Oriente. A diferença é que é falado em hebraico ou em inglês. Sim, e é o Antigo Testamento. É daí que vem toda a teoria. Acha que a Cisjordânia está condenada a que lhe suceda o mesmo? Não havendo uma alteração de política, me parece muito claro, e isso também não é um achismo. Todo o relatório da ONU sobre o genocídio é baseado em factos, em discursos, e no facto de que os líderes em Israel já consideram que a sua posição é tão livre, que a falta de condenação real, consequencial, é tão ampla que podem fazer e falar o que quiserem e têm no feito. E, portanto, os seus discursos, sejam em hebraico, sejam em inglês, para todos nós compreendermos, têm sido explícitos a dizer não vai haver um Estado da Palestina, e foi em inglês que Benjamin Netanyahu disse "There will be no Palestinian state", não foi em hebraico. Também Bezalel Smotrich, seu ministro extremista, anunciou a construção de mais um colonato, a cortar a Cisjordânia em 2 partes, precisamente para evitar que exista um Estado, e afrontou diretamente os líderes europeus que disseram que vão reconhecer o Estado da Palestina no dia 23 de setembro, na abertura da Assembleia Geral da ONU, nomeadamente Emmanuel Macron e Keir Starmer, a dizer que reconhecem um Estado que não vai existir, que Israel não vai deixar que isso aconteça. Todas essas declarações são claras e são óbvias. Se não houver uma alteração de política que retire do poder as pessoas que estão hoje perseguidas pela sua própria justiça, com Tribunal Internacional, Penal Internacional, com mandato de captura por crimes de guerra, os criminosos de guerra que são hoje líderes do governo israelita, se não saírem dali, não vai haver de facto uma alteração, e a Cisjordânia caminha por um processo que cada vez mais se chama de gasificação. Me parece de facto que nós caminhamos para uma situação de consumar de um genocídio, que não fica então
restrito à faixa de Gaza e que tende a se espalhar. Resta saber o que se pretende que se façam com todas aquelas pessoas que residem nessa zona, porque até agora parece muito claro que ninguém tem sequer um plano para isso para o dia seguinte. A própria União Europeia, quando se junta na Declaração de Nova York para falar de reconstrução de dia seguinte, parece ignorar o que é a realidade factual, que são centenas de milhares de pessoas a serem mortas, a serem torturadas diariamente, a passarem fome, a passarem sede, a não terem condições de vida, a dormir na rua e ao relento, e principalmente a quantidade imensa de crianças na faixa de Gaza, mais de metade da população. Joana, para acabar, que expectativas é que tem quanto à reunião das Nações Unidas no próximo dia 23 de setembro? Bom, ainda não sabemos sequer se de facto vai haver os reconhecimentos todos que esperamos, mas a mim me parece que veremos uma ação coordenada por parte dos líderes europeus relevantes que ainda não o fizeram, nomeadamente a França e a Alemanha e o Reino Unido, a reconhecerem o Estado da Palestina. Não é claro se a Alemanha vai seguir a mesma ideia ou não. A verdade é que tudo isso, cada vez mais se usa esse termo na linguagem acadêmica, é peace washing, é uma lavagem a falar de paz, a falar de negociações, a falar de futuro, a falar de reconhecimento. Tem uma importância muito grande, o peso simbólico é importante, principalmente para um povo que está a ser apagado, chacinado, desumanizado, tornado inexistente. Portanto, é claro que essas palavras e a solidariedade são essenciais para quem vive hoje um genocídio, mas não alteram a realidade do genocídio. Portanto, me parece que continuamos a caminhar para uma ação que é esses líderes políticos europeus alteram a sua postura discursiva, limpam a sua imagem ao fazê-lo, ao falarem de paz, mas continuam a não ter ações consequenciais, e me parece que é para aí que continuamos a caminhar, menos que as opiniões públicas nos países europeus continuem a se manifestar. Joana Ricardo, muito obrigado, foi um prazer ter falado consigo. Obrigada, foi um gosto. Robert Redford is Johnny Hooker, a young drifter with plenty of moxie. $3,000 on the red, Jimmy. But he's a sucker for Lady Luck Tough luck, kid. and a sap for Lady Love. Thanks for the big evening, Hooker. Next time you want to spend $50 on me, mail it. O ator e realizador Robert Redford morreu ontem aos 89 anos durante o sono na sua casa no Utah, na montanha, nos Estados Unidos. Redford foi protagonista de filmes como A Golpada, Os Homens do Presidente ou A África Minha, para citar apenas alguns, e realizou outros filmes como Gente Vulgar, que lhe valeu o Oscar de melhor realizador. Foi ainda fundador do conhecido festival independente de Sundance. Redford é um dos astros de Hollywood da década de 70. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.